doutor em letras pela UFRJ, professor de literatura pela mesma universidade. E ele coordena o núcleo de estudos da canção também na mesma universidade. Ele, apaixonado por música brasileira, conheceu a música brasileira ainda garoto e escreveu biografias não menos, não mais do que dos grandes da nossa música popular brasileira, Caetano Veloso e Cazuza. Eu converso hoje com muita alegria com o Rafael Julião. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Bom ter você aqui, especialmente para falar de dois grandes, né? Cazuza e Caetano. Aliás, você não fez por menos, né? Eu escolhi bem, segundo a própria Lucinha, né? A Lucinha brinca comigo, escolheu muito bem, parabéns pelas escolhas. Pode crer. E eu soube que não foi na mesma ordem, né? Os estudos não aconteceram na ordem das publicações, foi isso mesmo? Não, acabou acontecendo ao contrário, porque a história, a minha paixão mesmo, primeira, era o Cazuza. Então ele que eu queria pesquisar de todo jeito, e aí eu entrei no mestrado e pedi para fazer um projeto sobre ele. Perguntei ao professor Carlos Ferraz se ele achava que cabia, e aí fiz o trabalho do Cazuza primeiro. E quando eu defendi o mestrado sobre o Cazuza, o Eucanã me sugeriu, jogou assim uma sementinha, falou: acho que você faria um trabalho bonito sobre o Caetano. E aí fiquei com aquilo na cabeça e fiz. E aí quando o Carlos, o editor, me encontrou na internet, encontrou primeiro, eu acho que ele encontrou primeiro o trabalho do Cazuza, não me lembro. Eu sei que a gente conversou e decidiu que cabia o Caetano primeiro, isso mesmo, o Caetano primeiro, depois o Cazuza. Então eu fiz o doutorado sobre o Caetano, então foi depois, mas o livro que saiu primeiro foi do Caetano. Agora, quando você começou a estudar um e outro, você não tinha nenhuma intenção em publicação? Não tinha, nem pensava, estava longe. Eu fui pesquisar o Cazuza por uma questão quase que existencial. O Caetano é uma relação mais mental, foi depois. O Cazuza não, o Cazuza acho que foi uma coisa que virou minha cabeça, para usar um termo dele. Não sei se você conhece essa entrevista, tem uma entrevista linda que ele está num divãzinho assim. E ele fala: quem virou minha cabeça foi o Gil, quem virou minha cabeça foi o Caetano. Eu ouvi a Rita Lee e minha vida mudava. Quem me deu uma virada de cabeça primeiro foi o Cazuza. Depois eu encontrei o Caetano e aí sim foi uma viradaça de cabeça. E essa virada de cabeça você atribui aqui especialmente? O que mudou muito para você ao conhecer a obra deles dois? Olha, eu acho assim, tem duas coisas. Nos dois, eu costumo brincar que são os meus dois narcisos, né? É o narciso ao espelho do espelho. Isso aí. Né? Mas eu acho que a coisa que mais frequenta os dois livros é uma ideia muito funda de um desejo de liberdade que os dois tinham. Primeiro me surpreendia, e os dois são signos de fogo, né? Um é ariano, um é leonino, e me espantava quando eu ouvia a primeira vez o Cazuza cantando assim, a dignidade dele falando as coisas. Os dois têm esse tom, né, de que vão falar uma coisa e falam, e parece que são dois grandes arautos da liberdade, de um desejo de viver a partir da pauta da liberdade. Isso que eu acho que foi libertador para mim, intelectualmente, existencialmente, afetivamente. Então acho que foi esse negócio que virou minha cabeça. E acho que sobretudo assumir as suas liberdades. Mas eu queria voltar um pouquinho na sua história, e na sua família tem alguém ligado à música, que tenha feito isso? Como é que você conheceu esse universo da música popular brasileira? Isso não foi na universidade, foi antes. Não, foi antes. Na verdade, músico, não tem ninguém na minha família músico. Ninguém te inspirou musicalmente? Não. Eu sou criado praticamente por uma mãe, uma avó e uma tia, e mais os familiares de amigos que me adotam, né? E eu acho que a relação começou, eu fui para Cabo Frio pela primeira viagem de adolescente, e o pai e a mãe de uma amiga minha, Simone, uma amiga querida, eles começaram a contar do Chico Buarque, especialmente das músicas da ditadura. E aí começaram a contar, explicava Cálice, explicava o Acorda Amor, aí explicava outra, enfim, gravaram uma fita cassete para mim, que começava com Vai Trabalhar Vagabundo, do Chico Buarque, tinha Trocando em Miúdos, tinha umas coisas assim. Só pérola. E aquilo me bateu. Então foi primeiro Chico, aí depois eu fui conversando
com a minha avó, comprei um CD duplo de Elis Regina e fui comprando enlouquecidamente as coisas. Até que e minha avó contava a história do pessoal da antiga. Então minha avó contou, a Dalva de Oliveira tinha foi uma polêmica, ela traiu o marido com outro e cantava, aí cantava a música, errei sim. Aí foi espalhando. Então minha avó tinha essa coisa das músicas mais antigas, minha mãe, por outro lado, gostava de Vaninhos, Gonzaguinha. E você gostava de ouvir essas músicas? Mexiam comigo em algum lugar. Eu lembro dos anos 90, é legal, engraçado falar isso, né? De fita cassete, que gravou um especial do Gonzaguinha. Eu lembro que eu era muito pequeno e via e perguntava quem é ela. E minha mãe dizia Nana Caymmi. Aí eu ficava assim, que ela cantava de olho fechado. E aí no final era o filho do Gonzaguinha, o Daniel Gonzaga, cantando Sangrando. Aí aparecia no telão o Gonzaguinha junto com ele, a plateia toda chorando, aquela cena bem de programa especial. Então tudo isso já mexia comigo. E aí eu acho que eu fui ganhando uma independência depois. Eu conto, o Cazuza ficaria feliz com isso. Um amigo meu chamado Edgar matando aula na minha casa, porque ele estudava comigo, mas me enrolava. E aí ele levou um CD do Cazuza, uma coletânea daquela, e aí aquilo me bateu. E foi a primeira vez que você ouviu Cazuza? Eu acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção. Você decide fazer literatura, você é doutor em literatura, e o que te levou para esse caminho? Significa que você lia muito quando era criança, você era muito estimulado a ler, foi isso? Eu lia, até era estimulado. Mas eu penso que eu sempre quis ser professor. E, na verdade, quando eu era adolescente, eu dava aula de matemática, de física. Eu dava aula do que tinha. O que me interessava, assim, a minha fantasia, tinha muito a ver com estar falando, discutindo coisas. Isso aqui que me interessa. Ficar conversando. Você estava na área do pensamento. De pensar junto, e discutir junto, e de ensinar, e de ouvir, e de repensar o que eu estou falando. Então eu queria primeiro isso. E eu achei que eu não queria fazer uma faculdade de matemática, de física, com perdão a todo mundo que faz, né? Mas eu já tinha relação com literatura, com gostar de ler muito. E esse gostar de ler vem da onde? Espontâneo? Eu acho assim, a minha mãe tem uma relação maior com o teatro até, assim, sempre me levava ao teatro e de ouvir música em casa. Mas eu não tenho, por exemplo, eu não vejo uma família que tem biblioteca em casa, que pega livros. Não tinha biblioteca em casa. Como professor, você sabe que existe aquela fase do ensino médio, né? Chama ensino médio, em que você, desde o fundamental, mas mais no médio, você tem as leituras obrigatórias. E, no entanto, nós não somos um país que lê muito, nós lemos pouco, né? Estatisticamente, lemos muito menos do que deveríamos ler. Onde é que você acha que está o hiato aí, se o jovem ou a criança é estimulado a ler, aquela é uma leitura obrigatória, mas no fim das contas não forma um leitor? Acho que a palavra-chave é o obrigatória, né? Porque, na verdade, ler é uma armadilha. É muito louco a ideia de que um professor tem que obrigar um aluno a ler, porque se ele tem que obrigar, ele já está ensinando. A gente tem que estar muito cuidado com o que a gente faz nos bastidores, porque se você obriga um aluno a ler, você está ensinando que aquilo ali é algo desagradável, é algo que precisa ser... E tem um caminho no ensino de literatura que é muito, muito louco, que você começa, tipo no ensino médio, pelo barroco do século XVII. Não há adolescente que aguente com 14, 15 anos faça essa leitura com prazer. Você acha assim, que os clássicos brasileiros, eles continuam, eu digo os mais antigos, eles continuam com a força que eles tinham antes, ou a gente está precisando renovar os autores clássicos brasileiros? Eu não sei, tem uma frase que alguém me disse, que alguém citou, e eu não sei de quem é essa frase, eu lamento muito, mas que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer o que ele estava dizendo. E eu acho efetivamente que a cada tempo, esses livros, por exemplo, o Machado de Assis, que é um clássico daqueles Classicão. É muito impressionante o que ele estava dizendo lá no século XIX, de quem ele estava debochando lá no século XIX. O que esse livro ainda nos conta sobre hoje? O que os olhares de hoje permitem? Sim. Né?
olhar a Capitu de outra maneira, olhar o ridículo daqueles personagens de outra maneira. Então, eu não acho que é um problema com os clássicos, porque é o contrário. A cada coisa nova que acontece, todos esses clássicos trocam de lugar. E aí a gente precisa lê-los mesmo, para entender o que eles estão nos dizendo agora. Falando em autores, desses autores classicões aí que a gente acabou de comentar, qual deles te chama mais atenção? Qual deles é a fonte que você bebe? Eu acho que no caso do Brasil, a Clarice Lispector é uma que me impacta muitíssimo. O próprio Machado de Assis, eu tô ainda, de repente, nos fáceis. O Guimarães Rosa é uma coisa muito louca, porque você fica perdido naquele mundo dele. Talvez o Caio Fernando Abreu é uma coisa que muito me impactou. E dos contemporâneos, assim, qual você citaria? Olha, recentemente eu penso que a Conceição Evaristo foi a coisa que mais me tirou do lugar. Porque ela não só fala de um outro lugar, como usa um outro repertório de coisas, como faz com que a gente tenha que se repensar muito fundamente, entendeu? Se repensar como professores, como sujeitos, como pessoas brancas. Eu sou um homem branco, e sobretudo, repensar a própria estética, a própria beleza, né, que ela encontra às vezes em coisas ásperas, às vezes, e são formas de beleza também que se encontram ali, que são... O que faz um autor para você? Nossa, que pergunta linda, né? E difícil. Eu estou falando muito do sair do lugar aqui. Eu tenho uma amiga, Cecília, que fala muito essa expressão, me tirou do lugar. Eu acho que um grande autor é que tira a gente do lugar. Seja pela noção da beleza, seja pelo... É porque não dá para dissociar a forma do conteúdo, mas aquilo que é dito para a gente não pode fingir que não ouviu, não pode desver aquilo que viu. Aquilo fica atravessado na gente, na subjetividade da gente, no pensamento da gente. Eu acho que um grande autor consegue fazer essa mágica de nos perturbar. Eu acho que é isso. A perturbação, o incômodo, né, que gera alguma coisa. E aí você chega, eu quero falar dos seus livros agora. Eu quero mostrar primeiro o Caetano, que veio na frente, está aqui. Chama Caetano e Sua Verdade Tropical. Eu recomendo, quero dizer que eu recomendo. Eu costumo só indicar o que eu recomendo, então esse aqui eu recomendo. Aliás, os dois. Caetano é uma pessoa que tem uma obra incrível e é uma pessoa incrível, né? E, sobretudo, tem uma obra muito significativa, né? E está aqui uma biografia muito interessante, Intimidade Pessoal. Eu queria começar pelo seguinte: qual foi o recorte que você fez para fazer o livro do Caetano? O meu livro é sobre a versão dele, o relato dele, e é um livro que é um livro muito maluco, porque ele é uma autobiografia, mas ele é uma história da música brasileira e ele é uma história do Brasil, um pensamento sobre o Brasil. Né? E ele tem isso que você estava falando da gente. Cada parágrafo dele cita 3, 4 pessoas incríveis das artes plásticas, do cinema, da literatura. Você fica lá naquela loucura e você fica pensando ali no Brasil que estava sendo pensado nos anos 60, né? Que estava sendo sonhado e produzido em alguma medida por esse monte de gente incrível nos anos 60. Então o livro é sobre isso. Você teve contato com o Caetano? Tive depois. Não. Fui apresentado, o Eucanã o conhece, me apresentou uma vez na livraria e eu fiquei estatelado. Mas você já estava escrevendo? Já estava escrevendo. Mas o Eucanã falou: Caetano, esse é o Rafael, Julião, pesquisa sua obra. E eu fiquei estatelado, não tinha absolutamente nada a dizer para ele e fiquei estatelado. E aí só depois da obra feita, do livro já para ser publicado, eu participei de uma entrevista que cada um fez umas perguntas, foi uma espécie de roda viva, não era o programa, mas... Sim. E aí eu fiz 2 perguntas para o Caetano, e quando lançou o livro, eu estava em Salvador, mandei um e-mail para o Caetano, despretensiosamente, estou aqui com o livro, queria te dar de presente, e ele me convidou para ir à casa dele, entregar o livro, e dessa vez consegui não ficar estatelado. Conversamos por 1 hora. Deu para conversar um pouquinho? Deu. É difícil, assim, você fica um pouco estatelado. Não tem como.
não tem como. Até por tudo que ele significa, né? Por tudo que significa. E o que de mais curioso você descobriu no Caetano ao pesquisar a vida dele e a obra dele? Ah, nossa, eu descobri muita coisa. Descobri principalmente assim, é tão pessoal, por isso que tem a brincadeira no título, mas, sabe, ele relatando a adolescência dele com a Maria Bethânia, por exemplo. Pensar a Maria Bethânia jovem andando por Salvador com ele, descobrindo, era parceira dele das coisas de, sabe, ao teatro. A gente tem isso na nossa formação. Isso que eu ia até te falar. Parece que ela era a irmã mais próxima do Caetano, né? Eles tinham uma coisa de brincar juntos, de sair juntos, de cantar juntos, não é? Porque eles são uma família grande, né? Isso, uma família grande, mas depois que vão estudar, o Caetano vai estudar em Salvador, tem um momento que a Bethânia está com ele lá e quando eles vêm para o Rio, era condição para a Bethânia vir cantar, a Bethânia vem substituir a Mara Leão no Opinião, e a condição era ele vir. Então eles formam uma espécie de dupla, e tem até no filme Fevereiros agora sobre a Bethânia. Ele não leu o seu livro antes de ser publicado? Não leu. Mas vocês chegaram a perguntar se ele queria ler? Não, vocês publicaram? Não, porque primeiro foi a tese, e a tese era a tese, não tinha sentido. O sentido seria eu ir entrevistá-lo. Mas não, porque o depoimento que eu queria era aquele de lá, né? Então não precisou. E aí acabou que depois mandei o livro para ele e ele leu e respondeu com um e-mail muito carinhoso, comentando, falando as coisas. Ele mandou, a gente trocou alguns e-mails e de muita alegria, assim. O primeiro esse susto, né? Eu mandei um e-mail, estou em Salvador, e ele falou, pela primeira vez em Salvador. E ele falou, não, vem aqui me trazer. Eu li pro celular, falei, vem aqui me trazer. Como assim vem aqui me trazer? Né? Será que eu estou lendo direito? E a coisa de Salvador. E se você estiver gostando da nossa entrevista, se inscreve no canal, dá um like lá, divulga, porque a gente precisa continuar aqui com o canal falando de cultura, falando de gente como o Rafael Julião. E depois você parte para o Cazuza, que aí é um livro também maravilhoso. Eu vou mostrar aqui Cazuza, Segredos do Liquidificador, que é a cara do Cazuza. Você achou a frase certa sobre ele, não é? Porque é muito a cara do Cazuza. E aí você chega no Cazuza a partir do quê? E eu sei que a Lucinha participou desse processo com você, assim, leu pouco, te ajudou de certa forma. Foi bom ou não? Ela foi depois também. O que aconteceu foi, a gente decidiu publicar e aí sim entrou em contato com ela e ela assim, leu a dissertação, porque aqui o que aconteceu era, essa dissertação de mestrado de muito tempo atrás. Sim. E depois que entrou o Caetano no meio do caminho, eu tive que mexer tudo. Pois é, você alterou para escrever? Mexi, eu confesso, eu mexi. Mas eu não mexi na estrutura, sim. Porque é aquilo, né? Na estrutura tem um capítulo falando sobre a contracultura, o sexo, drogas e rock and roll, os anos 80. Como ele representa, é um livro mais do que sobre ele, sobre a obra. Sobre a obra. Isso é engraçado, tem gente que lê Os Segredos do Liquidificador e fica ansioso que vai aparecer segredos do Cazuza. Bombásticas do Cazuza. O Cazuza nunca foi muito de ter segredos, propriamente não seria eu, não tempo depois, que diria o que ele mesmo não contava com muita tranquilidade. Então, não foi por isso. Mas assim, aí tem como essas coisas aparecem na obra dele, né? Como é que a cidade aparece, o Rio de Janeiro, como aparece a relação com o amor, com a sedução, né? Que ele é um poeta, um compositor da sedução muito forte, né? Como o Brasil aparece na obra dele. E aí, e tem mais, né? Tem a própria questão da AIDS, como ela aparece, como aparece a morte, como aparecem todas essas coisas. Ele conta isso várias vezes em vida, de forma bem... Pois é, ele é um cara dos segredos dos segredos contados. O que eu fui contar de segredos sobre ele é o que a obra revela sobre ele, o que as composições, as músicas revelam sobre ele. Então muita coisa eu mexi, especialmente assim, no capítulo sobre o Brasil, eu mexi muito, porque depois que entrou o Caetano, o sentido de Brasil para mim mudou muito. Então eu leio o Brasil do Cazuza, que inclusive é uma musicaça, de outro lugar. Eu olho o próprio Cazuza de outro lugar. Então... E o que a Lucinha falou para você quando
quando leu, quando tomou conhecimento da tua obra? Eu mandei para ela, né, eu fui à Sociedade Viva Cazuza, aí mandei por e-mail o texto, ela elogiou, disse que achou o texto técnico, que achou, que gostou, enfim, fiquei feliz, ela disse que gostou e a gente começou a conversar sobre as fotografias do livro, imediatamente depois, né, e no lançamento ela foi. Isso foi inclusive uma cena, porque eu não entreguei o livro, o e-mail foi mandado para a Viva Cazuza, que imprimiu e deu a ela. Eu até então não tinha chegado perto dela, tinha recebido a resposta dela, né? Então eu estava justamente, o lançamento, a gente fez um evento que eu falava de Cazuza e Caetano juntos, mostrava um vídeo do Cazuza e Caetano no Circo Voador, nos anos 80 cantando juntos. E aí estou eu muito bem lá falando, quando passa uma senhora e eu ouço uma voz assim, esse vídeo do Cazuza eu nunca tinha visto. Aí quando eu olho... Era ela? Era ela. Oh. E a frase que eu ouvi eu nunca tinha visto. Ainda fiquei numa alegria enorme de alguma forma, tá mostrando a ela um vídeo que eu nunca tinha visto. E olha que ela tem tudo, conhece tudo, guarda tudo sobre o Cazuza, né? Então foi ali, aí ela pediu a palavra depois para falar que eu tinha muito bom gosto, que ela é uma mãe, né? Muito bom gosto por ter escolhido o filho dela. E ela entendeu o livro, pelo que o livro é mesmo uma homenagem a ele, um desejo de jogar luz sobre ele. Acho que jogar luz e tal, mas acho que é importante como memória, né? A gente precisa ter memória da nossa história. Alguma coisa te surpreendeu no Cazuza? Porque ele já é tão explícito, mas alguma coisa te surpreendeu? Mas sempre surpreende. Tem vídeos, assim, você começa, o YouTube é um poço sem fundo, né? Então você encontra vídeo, áudio dele com Ângela Rorô, os dois assim, muito acima do tom, falando barbaridades num show no Rio de Janeiro. Você encontra entrevistas dele hilárias que ele deu para a televisão, e aí a pessoa vai entrevistar no seu papel de entrevistador. De entrevistador, foi Cazuza, o show foi bom hoje, ele lá muito doido, falando, hoje foi bom, eu não caí. Quando eu não caio, o show é muito bom, a entrevistadora mesmo sem ter o que fazer com aquilo. Mas muitas coisas assim do processo de acompanhar a coragem dele, ele ser uma das primeiras pessoas públicas do Brasil a falar que estava com AIDS. É tão bonita, tem uma entrevista com a Marília Gabriela, que ela chega a perguntar e ele reluta, ele não diz. E logo depois tem uma entrevista com o Zeca Camargo, e que é uma entrevista tão generosa do Zeca Camargo com ele, é tão bonita. Então, você vai acompanhando esse processo, as cenas dele, no processo dele de tratamento da doença, são tão profundas mesmo. Os dois viveram experiências de pensar o Caetano na prisão, o Caetano e o Cazuza, né? A prisão e o exílio, que foi duríssimo. Não foi fácil, né? Eu acho que o Cazuza viveu essa experiência do exílio, porque a AIDS naquele momento se colocava como um inimigo à liberdade, um inimigo à sedução, ao afeto. O que Caetano e Cazuza te deixam como reflexão? Olha, primeiro um encantamento muito grande com a canção popular. Eu já estava lá fora falando sobre o teatro, sobre a literatura, sobre tudo, mas a gente estava com a memória, falando sobre memória. É muito impressionante a força da canção popular nesse país, especialmente, né? Que é um país que não é letrado propriamente de livro, mas é profundamente letrado. Eu estou começando a nossa história aqui, as suas perguntas, respondendo que na minha casa não tinha biblioteca, mas tinha aparelho de som e tinha minha avó cantando. E a partir disso você começa a pensar pessoas muito criativas, muito brilhantes, que pensaram uma possibilidade de vida outra, não é nem só de país outro, né? Mas que no nosso caso é muito grande, pensar para o Brasil a possibilidade de um mundo mais livre, mais sedutor, com uma autoimagem. A gente está falando tanto disso hoje, né, dos movimentos de identidade, de autoimagem, né, o orgulho de ser.
há neles um orgulho grande de estar no mundo e de estar no Brasil, de pensar que o Brasil poderia ser uma outra coisa. Falando em livro, agora a nossa indicação literária. A gente está falando de biografia e eu sou uma apaixonada por biografia. Eu leio muita biografia, adoro. Então eu vou indicar, a minha indicação de hoje vai ser a biografia do Fagner, que é Raimundo Fagner. Quem me levará sou eu, da Regina Echeverria. Nome difícil. Tá aqui, ó. É a minha indicação de hoje. Tem até indicações aqui do Ferreira Goulart, de um monte de Maria Pêra, algumas citações, na verdade, né? É um livro também bastante interessante, porque ele também é um ícone da música popular brasileira, merece lá o seu destaque. A sua indicação literária qual é? Eu queria indicar uma coisa que eu não li, que eu vou indicar para mim mesmo. Pensa, você está falando da biografia, eu não sei se você leu a biografia, a autobiografia da Rita Lee. Li. Pois é, porque são duas coisas, né? Nesse mundo das autobiografias, a gente fica querendo saber assim, as outras versões de todo mundo que viveu essa mesma coisa. Isso. E alguém indicou essa semana para mim a autobiografia da Rita Lee, fiquei com vontade de ler. E de poesia eu queria indicar, já que a gente falou do Canaã, o Retratos com Erro, que é o último livro de poesia dele, depois do Escuta, que é um belo livro também. Esse eu não li. Não leu o Escuta? São belos livros e tem essa graça, né? Um é Escuta e o outro Retratos com Erro, quase um convite ao olhar. E a poesia dele, desses últimos livros, tem uma voz tão estranha, que tira do lugar, né? que olha de outros lugares e que olha para um mundo que realmente parece estar com erro. Essas imagens precisam ser olhadas com mais calma. E ele é um poeta que nos ensina a olhar com mais atenção para as coisas. Autobiografia vale? Autobiografia? Vale? Vale. Por que não vale? Tem gente que acha que não é legal fazer autobiografia, que alguém é que tem que contar a sua história. Gente, toda narrativa é uma narrativa olhando, né? Eu fico pensando, todo mundo que fez análise é uma experiência linda disso, né? Você perceber que a sua autobiografia, a história que você conta sobre você também está furada. É verdade. É um exercício lindo, um exercício de uma pessoa tentando encontrar um sentido, lançar luz sobre acontecimentos. Tem muito valor, eu acho lindo. Estamos chegando no final do programa. Que pena, né? Porque a gente ainda tinha muita coisa para falar. Diga aí uma boa lembrança. Uma boa lembrança? Eu vou dizer, uma boa lembrança é tudo aquilo que eu posso me lembrar por meio da canção. É uma boa lembrança, que você deve ter várias. Fica no ar tudo que todo mundo pode lembrar agora também. Exatamente. Tá gostando do programa? Se inscreve no canal, divulga e dá um like pra gente. Não esquece não, porque a gente está precisando de divulgação para continuar aqui com o nosso canal. Agora é o momento que todo mundo espera, que já está nos acompanhando. Qual é o seu lado B? Qual é meu lado B? Meu Deus. Nossa, você faz perguntas muito boas de tirar do lugar também. Eu acho que o meu lado B tem a ver com todas essas coisas. Com essa geração, sabe, os anos 60, os anos 70. Eu não sei, eu fico pensando que eu estou aqui de blusa de botão, perninha cruzada, falando sobre essa geração. E talvez o meu lado B é tudo que gostaria de ser um cara do mundo hippie, do mundo rock and roll e não tá com... A entrevista eu estou gostando muito, mas não tá com essa blusa de botão, com crachá. O meu lado B é tudo que eu aprendi com essa liberdade e que eu vivo também do lado B. E que você poderia ter vindo sem a blusinha também, tá? A gente ia adorar você com a blusinha azul ou sem a blusinha azul. Claro, mas esse é o lado A. Eu vim do lado A. E a gente deixa só para responder. Fora da câmera. Isso. E para finalizar mesmo, o seu aplauso vai para quem ou vai para quem? O meu aplauso? Eu acho que o meu aplauso vai para todo mundo que faz isso que você está tentando fazer. O meu aplauso vai para todo mundo que nesse momento que a gente tem tudo para estar no pessimismo horroroso, está se renunciando a essa posição de pessimismo e está querendo pensar coisas, conversar coisas, ler coisas, ver coisas, criar coisas, amar coisas. O meu aplauso é esse.
Que bom, porque a gente merece mesmo. Eu agradeço muitíssimo pela parte que me coube aqui. E a sua indignação vai estar aqui ou vai estar aqui? A minha indignação eu acho que a minha indignação vai para a frustração com essa coisa pequena e tacanha, esse lado B, talvez, do Brasil, e que não tem a ver com uma pessoa específica, mas com um conjunto de forças que estão se, como é que eu vou dizer, agora elas não só saíram, né, do armário, mas elas estão se autoexaltando, elas se autocelebram, que estão se autoexaltando naquilo que tem de horrível, naquilo que o Brasil, que o humano tem de mais bárbaro, e que perderam, não só não tem vergonha, mas como tem orgulho desse menos que elas se instalaram. Parabéns pelo seu trabalho. E eu agradeço enormemente. Agradeço muito você ter vindo, adorei seus livros, como eu já te disse. Muito. Eu gosto de biografia, mas eu não gosto de qualquer biografia, então vamos deixar esse registro aqui. Gostei muito, sucesso para você, espero que você faça muitos outros, porque a gente precisa guardar memória. O Brasil tem que guardar memória. A gente guarda pouco a nossa memória, não é? E a gente precisa disso. A gente precisa de muito Julião escrevendo ali. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Você que esteve aí com a gente, super obrigada. Continua ligado no canal, se inscreve, divulga, deixa um like para a gente continuar aqui nesse processo. Obrigada e até o próximo.